Sobrancelhas bonitas e bem cuidadas podem mudar a aparência do rosto para melhor. E por esse motivo que os representantes da metade mais justa da humanidade prestam tanta atenção a elas. Para deixar as sobrancelhas perfeitas, não é necessário procurar ajuda em um salão de beleza. Fazer o formato das sobrancelhas em casa não é tão difícil quanto pode parecer à primeira vista. Vamos tentar descobrir como modelar corretamente as sobrancelhas em casa. Características da escolha do formato das sobrancelhas. Como o tipo de rosto das mulheres é diferente, o formato perfeitamente adequado das sobrancelhas também será diferente. Portanto, se você gosta dos arcos de sobrancelha finos e graciosamente curvados de sua amiga, isso não significa que em seu rosto eles terão a mesma aparência. A primeira coisa a fazer é entender o que combina com você, pois o formato de suas sobrancelhas não é como uma roupa, e simplesmente não é possível mudá-lo toda semana. Para começar, é recomendável executar as seguintes etapas simples. Etapa 1. Durante 2 meses, não arranque suas sobrancelhas. Será difícil, mas ainda assim vale a pena. Depois de cultivar suas próprias sobrancelhas, você será capaz de entender o formato natural delas e, no futuro, começar a formar arcos de sobrancelhas a partir dele. Etapa 2. Após 2 meses, estude cuidadosamente a curva natural de suas sobrancelhas e tente determinar o formato delas com seus próprios esforços. E esse formato que precisará ser corrigido. Etapa 3. Com um lápis, desenhe cuidadosamente a linha de base dos arcos de suas sobrancelhas. Isso permitirá que você se certifique de que não cometeu nenhum erro ao definir o formato por conta própria. Etapa 4. Lembre-se da idade que você tem. Sobrancelhas com fios finos são desastrosas para adolescentes e mulheres com mais de 40 anos. Etapa 5. Use a tecnologia de computador para ajudá-lo a escolher o formato de suas sobrancelhas. Atualmente, há vários programas especializados e serviços online que permitem que você experimente qualquer tipo de sobrancelha em seu rosto. O uso desse software permitirá que você avalie previamente o possível resultado e evite tomar a decisão errada. Importante: sobrancelhas largas raramente combinam com loiras, mas são perfeitas para morenas e negras. Princípios da correção de sobrancelhas em casa. Antes de prosseguir com o design das sobrancelhas, é necessário cuidar da iluminação correta. Se a luz do dia não for suficiente, lâmpadas e abajures ajudarão. Como toda mulher sente dor ao depilar as sobrancelhas, isso pode afetar o resultado final. Gelo comum ou pomadas e géis usados para congelamento, anestesia leve, podem ajudar a minimizar as sensações negativas. O uso de um lápis cosmético pode ajudar a obter uma simetria perfeita. Com a ajuda dele, você deve marcar os pontos extremos das futuras sobrancelhas, bem como os locais onde planeja fazer curvas. As pincas são usadas com mais frequência em casa para corrigir o formato das sobrancelhas. Quanto a outros métodos, fios ou cera, ainda é recomendável recorrer a eles somente em salões especializados. O uso desses meios pressupõe certa habilidade e experiência. Preparação para o procedimento. Antes de começar a dar forma aos arcos das sobrancelhas com suas próprias forças, você precisará da seguinte lista de ferramentas. Várias pincas de qualidade, com diferentes parâmetros de empunhadura e largura, uma escova para pentear, creme, lápis de olho ou lápis de sobrancelha, régua, gel para cabelo, antisseptico, tesoura de manicure. O procedimento em si será o seguinte. A primeira coisa a fazer é aplicar uma pequena quantidade de creme amaciante nas sobrancelhas. Ele pode ser substituído por uma pomada ou gel anestésico. Com a ajuda de um lápis e uma régua, é necessário marcar os 2 pontos extremos da linha da sobrancelha. Para fazer tudo corretamente, você deve aplicar uma tira reta de modo que uma de suas pontas toque a narina e a segunda, o canto interno do olho. Na extensão dessa linha, você precisa colocar um ponto na sobrancelha. Esse será seu início. Além disso, a borda superior da régua deve ser movida de modo que passe claramente pelo centro da pupila do olho. Quanto mais cuidadosamente as medições forem feitas antes dos ajustes, melhor será o resultado. Um ponto deve ser colocado na interseção com a sobrancelha. Esse será o ponto de maior arredondamento da sobrancelha e o local por onde a curva passará. Depois disso, a régua deve ser movida mais uma vez. Dessa vez, sua borda superior deve passar pelo canto externo do olho e marcar um ponto na sobrancelha, que será seu final.
Quando todas as manipulações descritas forem feitas, os pontos serão deixados para serem conectados e cuidadosamente contornados com um lápis. Assim, será melhor visualizar os pelos que serão removidos. Ao trabalhar com pincas, mantenha-as claramente paralelas, puxando os pelos contra seu crescimento e necessariamente junto com a raiz. Depois de remover todo o excesso de pelos, resta corrigir o comprimento dos pelos restantes. Você precisará de um pente pequeno e de uma tesoura. Importante: o corte dos pelos das sobrancelhas não deve ser muito curto. Seu comprimento ideal é de 4 a 6 milímetros. Em seguida, resta limpar o lápis das sobrancelhas e avaliar o resultado obtido. Se tudo for feito corretamente, ele não decepcionará. Como alterar corretamente o formato das sobrancelhas? Se precisar alterar o formato dos arcos das sobrancelhas, você deve se guiar pelas seguintes recomendações simples, antes do procedimento. Decida sobre a opção do formato dos arcos, levando em conta as características de seu rosto. Você não deve se deixar levar pela vontade de arrancar as sobrancelhas. Sobrancelhas muito finas não ficam bem em ninguém. Na falta de experiência, você não deve fazer tentativas drásticas de alterar o formato das sobrancelhas. E mais apropriado simplesmente remover os pelos individualmente e deixar as sobrancelhas um pouco mais bem cuidadas. Dica: se você usar uma escova especial durante o procedimento, as bordas ficarão mais bonitas e uniformes. Recomendações de profissionais: mesmo que você decida mudar o formato de suas sobrancelhas em casa, isso não significa que algumas dicas de profissionais não possam ser úteis. O melhor horário para realizar o procedimento é à noite. Como a mudança do formato das sobrancelhas viola a integridade da camada externa da epiderme, a vermelhidão e a irritação em mulheres com pele sensível são quase inevitáveis, e durante a noite tudo terá tempo de passar. E é obrigatório limpar completamente a pele antes de iniciar a correção. Para isso, será necessário remover completamente a maquiagem e lavar o rosto. Em nenhum caso você deve usar uma lâmina de barbear para alterar o formato dos arcos das sobrancelhas. Talvez, inicialmente, o resultado lhe agrade, mas depois de alguns dias você entenderá definitivamente por que não deveria ter usado essa ferramenta. As sobrancelhas devem ser depiladas com cuidado. Os especialistas recomendam enfaticamente que você não corrija a linha superior das sobrancelhas com seus próprios esforços. Devido à falta de experiência ou à falta de experiência, o risco de estragar o formato é muito alto. Cosméticos para corrigir o formato das sobrancelhas. É possível dar forma aos arcos das sobrancelhas com o uso de cosméticos comuns. Isso pode ser feito com um gel de fixação especial, que não só dará cor às sobrancelhas, mas também as deixará perfeitamente brilhantes e macias. E mais conveniente aplicar o produto com um pincel. Outro produto cosmético que pode ser usado para correção é um lápis com batedor. É necessário escolher um lápis fosco, não macio, mas duro, pois ele não borra e se adapta muito melhor à mistura. E especialmente importante escolher o tom do lápis. Ele deve combinar não apenas com a cor do cabelo, mas também com o tom da pele. Algumas pessoas usam sombra fosca para dar forma aos arcos das sobrancelhas. Para deixar as sobrancelhas mais uniformes e visualmente mais grossas, o uso dessas sombras leva um pouco de tempo. As sombras são a maneira mais fácil de evitar bordas não naturais e não precisam ser misturadas. Há muitos produtos à venda que permitem que você deixe suas sobrancelhas bonitas e até mesmo com o mínimo de esforço, mas você não deve economizar neles de forma alguma, pois a qualidade dos cosméticos depende muito do resultado final. As sobrancelhas podem se tornar uma verdadeira joia do rosto, mas somente se forem cuidadas com competência e regularidade. Para corrigir os arcos das sobrancelhas, não é necessário ir ao salão de beleza. Um belo formato de sobrancelhas em casa também é bastante realista. Sobrancelhas grossas e bonitas estão disponíveis para todos. As sobrancelhas devem ser depiladas com cuidado.